Olá, pessoal. Continuando, né, o nosso evento, o FMT de Portas, nós agora vamos para as palestras. Nesse horário, na sala 9, nós estamos recebendo o professor Dorilson Silva Cambuí, né, da SEDUC e da UNEMAT, né? Ele vai apresentar a palestra denominada A Dinâmica de Movimento de Grupos de Animais, uma aplicação da biomatemática. Professor, pode falar. Bom, inicialmente eu sou grato pelo convite, agradeço a organização do evento por essa oportunidade de estar demonstrando o nosso trabalho de pesquisa e que ocorre de fato lá no ambiente animal para que ocorra a interação de modo a criar um comportamento coletivo. 4, nós vamos mostrar que essas ideias de comportamento coletivo animal podem ser aplicadas para que nós possamos também compreender o comportamento social humano. A pergunta primordial, a primeira é: por que certos animais vivem em grupos? Bom, não vou me aprofundar aí, mas o que a gente pode destacar é que traz algumas vantagens para eles, como, por exemplo, a facilidade de encontrar comida. Apresenta uma certa dificuldade, aí se você tiver um bando aí, por exemplo, como pássaros, facilidade de encontrar aumenta, a possibilidade é maior. Para o caso de peixes. Bom, então, a missão primordial seria essa possibilidade aumentada de encontrar fonte de comida. Depois, afastar os predadores, ataques predatórios, cuidar dos filhotes, existe uma infinidade. Também tem desvantagens, mas nós vamos focar aqui somente nas vantagens. Olha só, aqui nós temos grupos de animais, como os peixes, pastos, e há uma infinidade de outros animais que vivem coletivamente, assim como tem animais que vivem isolados. Nós ficamos somente nos animais que vivem coletivamente. Como pode ser formado esses agregados? O agregado que nós estamos referindo é o agregado biológico ou formado por grupos de animais. Bom, eles podem ser através, assim, por dois meios. Primeiro, através de estímulo externo. O que seria isso? Imaginemos que você tenha
um tanque de piscicultura e lá dentro você tenha colocado peixes. Agora, imaginemos ainda que você pegue a ração e jogue na superfície daquele tanque. O que vai acontecer? A geração dos peixes em torno da região onde você jogou a ração. Então, o que vai? Uma formação de uma forma, mas com estímulo externo. O agente calor dessa agregação. Um outro meio deles formarem um conjunto seria esse tópico de auto-organismo. O que é isso? Não precisa de um fato que gere externamente ou que estimule a formação do agregado. Eles se auto-organizam de modo espontâneo. Não precisa de nenhum líder para guiá-los para formar o rebanho. O aglomerado. Não precisam. Do ponto de vista da física, eu acredito que da matemática, ou da matemática, esse tópico 2 é o mais interessante, porque é através dele que vai surgir padrões de comportamento para nós. Bom, vamos analisar as características do comportamento coletivo animal. Primeiro, movimento coletivo, lógico. Se você tem um agregado e cada um dos elementos toma uma direção distinta dos demais, movimento coletivo. Primeira característica é o movimento coletivo de todos os membros que pertencem àquele agregado. Segundo, o comportamento cooperativo entre eles. A partir do comportamento cooperativo, nós entramos no terceiro tópico, que é a coesão do agregado. A cooperação entre eles, a troca de informação entre eles vai dar coesão. Uma vez que temos uma... vai surgir, que se eles deslocam, vai surgir um... Isso que nós vamos ver alguns desses padrões. Bom, e o mais, vamos dizer, espetacular, o mais espetacular de eles, ao se moverem em direções um ao outro para formar um agregado e surgiu, é que ele zonas que nós chamamos de zonas comportamental. Essas zonas de comportamento são 3, biologicamente observados na natureza, principalmente em cardumes e peixes. Primeiro, eles são atraídos um pelos outros. Orientação, uma vez que eles são atraídos, eles... E repulsão, não se aproxima muito da atividade física entre eles, para que não ocorra. Essas são as 3 zonas de comportamento. Nós vamos estudar elas e vamos mostrar o resultado de simulação computacional que nós obtivemos. Nós temos aqui uma representação. Pegamos peixes, eles estão cada e aí eles entram numa zona de atração quando eles enxergam, entra no campo visual deles a presença de algum vizinho. Quando isso ocorre, eles são atraídos pelos outros, uns aos outros. Quando eles estão nessa zona de atração, é a zona mais externa. Depois tem uma zona intermediária, que é a zona. Então, quando eles estão muito próximos, eles passam a orientar a sua direção de movimento. Na mesma direção, olha só. E se ele sai da zona de muito desse vizinho, ele vai ter ali. Por quê? E um tiro, zona de orientação, com os demais. Quando todo esse processo, nós temos a atribuição de um cardume. Bom, os padrões, inicialmente, são 3. O primeiro padrão de comportamento coletivo animal é o padrão de Swarming. Esse padrão
Olha só, vamos pegar aqui de peixe. Olha só, cada peixe tem uma direção diferente dos demais. Do grupo. Eles estão com direções relacionadas, direções de movimento aleatórias, cada um apontando em uma direção diferente dos demais. Agregado com um padrão chamado swarm, quer dizer, não tem alinhamento nas suas posições, nas suas direções. Vejamos aqui, no caso de um enxame de abelha, a mesma coisa. Cada abelha está na sua própria, seguindo a orientação das demais que compõem o grupo. Desse modo, isso aqui é uma figura boa, mas apontam em dias diferentes. Essas três figuras, esses três tipos de animais, eles formam padrão, direções e movimentos são completamente diferentes de uns dos outros. Agora nós vamos para o segundo padrão, que é o padrão schooling. Esse padrão schooling vai ser o seguinte: todos os membros estão agora com a sua direção de movimento alinhadas. Veja, a diferença de orientação entre eles é muito pouco. Então, a maioria deles viajam, ou nadam, no caso do peixe, numa mesma direção, no mesmo que todo o grupo. Aí nós temos o que nós chamamos de padrão. Observe que a velocidade não existe velocidade diferente do outro. Eles assumem uma velocidade constante, todos eles. De pássaros também apresentam o padrão que eles estão voando numa mesma direção e no mesmo sentido. Olha isso aí. Isso é um movimento altamente alinhado, coordenado, onde a interação ocorreu. Lá, lembra? Ocorreu a atração, aqui, no caso dos peixes. Então, ocorreu a orientação, já ocorreu a repulsão, e agora de um composto viajando numa mesma direção e sentido. Aqui também nessa altura, podemos notar cada um com configuração diferente desta. De ser um padrão. Então, no mesmo sentido, olha só, dá para perceber. A diferença é que ele vai alongando aqui, ó. Isso aqui é a figura, não, mas isso aqui vai ser adiante, vai sempre afinando aqui. Bom, é esse que nós muitas vezes a gente pode tentar descobrir com a distância mínima para que possa ocorrer esse padrão. A resposta de é por aqui que nós vamos conseguir entender o que acontece lá no mundo biológico. O terceiro padrão é o milling. Olha só, os peixes. Aqui esse ocorre basicamente de peixe mesmo. Só no caso de peixe. Ele está seguindo, olha só, fazendo em círculo em torno de um núcleo vazio. Eles giram em torno. Ele sai desse. Muito raramente há um ataque predatório. Se surgir um predador, eles vão sair imediatamente daqui, eles vão se comunicar e comunicação eles entram nessa conforme esse padrão milling é uma estratégia que eles têm para confundir o predador, confundir o campo visual do predador, que passa a ficar, essa é a estratégia deles, né? Funciona, passa a ficar confuso circular diante de si, e com essa região aqui, o núcleo vazio, sem nenhum peixe lá dentro. Tem, né? Vocês vão ver que tem mergulhadores que até entram nesse núcleo vazio aqui, ficam brincando lá dentro.
Tem um trabalho que eu publiquei, um artigo, que eu demonstro as causas para que esse núcleo vazio aumente de tamanho ou diminua. Eu, já tem mais de ano, eu mostro que está associado ao grau de ameaça do. Quanto maior for esse grau de ameaça, menor é esse núcleo vazio. Então, se esse grau de ameaça for muito, mas muito grande, esse núcleo vazio diminui. Quando acaba, vai violar o que nós vimos lá, da zona de repulsão. Eles vão se chocar uns nos outros. Vai desfazer isso. Aí, eles são presa fácil, o predador consegue o que ele queria. Aí não tem mais como eles escaparem. Agora, se o predador diminuindo o grau, isso aqui vai aumentando esse núcleo vazio. Bom, esses 3 padrões que nós temos, nós vamos ver como nós podemos apresentar isso aí, tá? De um modo, usando um modelo. Como tem alunos no professor de educação básica, não estou tratando com uma plateia, por exemplo, só de físicos, então, ou uma plateia mais, vamos dizer assim, voltada para o estudo científico, então vou dar bem rápido, bem curto, mas bem simples mesmo. Nada mais é do que uma representação simplificada do sistema que nós estamos analisando. Que sistema é aqui? Aquele sistema de grupos de animais que nós queremos encontrar um presente. Mas tem que ser uma representação simples. Nós vamos entender por que é simplificada. Num período de tempo. Nós estamos interessados num período de tempo só. Não é um tempo, vamos supor, total da vida daquele cardume. Somente um período de tempo que nós queremos analisar. Esses modelos, principalmente no nosso caso, são geralmente modelos que utilizam ferramentas matemáticas. Quando nós vamos tratar de movimento, então nós vamos usar também da física aqui. Um modelo, porque vai nos ajudar a construir ou entender o problema que nós estamos investigando. É isso que nós queremos. Nós queremos a solução. E aí nós utilizamos os modelos, como eu já disse, eles usam bem da computação. E agora, olhando aqui, eu coloquei uma frase, o modelo científico para aí, né, não vai ser assim também tão complexo. Vocês vão ver, entender que é bem simples. O modelo físico-matemático que nós vamos analisar, ele deve descrever os animais como sendo partículas. É o primeiro ponto inicial. Nós não como partícula, como peixe, como abelha, como pássaro, mas agora como partícula. O que é uma partícula? É um ponto. Por que isso? Porque, tratando com ponto, a gente pode descobrir as dimensões do corpo aqui, as imperfeições do corpo. Não sei se vai falar imperfeições, mas essas dimensões do corpo aqui. Então, nós temos pata, cabeça e o tronco. Isso a gente desconsidera e considera somente um ponto. Uma partícula atual. Olha a simplificação, está vendo? Onde está entrando a simplificação do modelo? Entra aqui também. Então, cada um desses vai ser constituído por um ponto. Bom, é que vê o movimento através das interações, como eu disse no início. Esse aqui vai interagir com esse, com aquele, todos. O próximo também vai interagir com todos. Vai interagir com todos. Então, isso aqui é mais ou menos para mostrar isso, uma rede de interações. Precisamos criar esse interações. Deve direcionar o fuzil. Olha, quando se aproxima, eles chegam naquela zona de orientação com sua direção de velocidade na mesma direção.
4. Cada partícula interage com os outros numa vizinhança local. Sim, lembra? Qual vizinhança que eles interagem para se orientar? Orientação. Então, olha só, aqui está a zona de orientação. Então, todos esses peixes aqui, ó, um exemplo de orientação, saem alinhados. Isso lá, biologicamente. Do ponto de vista aqui do nosso modelo físico, que utiliza a física e da matemática, são partículas que caírem aqui dentro, elas vão ter o seu vetor velocidade alinhado, as direções de velocidades alinhadas numa mesma direção. Ótimo. Então, agora, algumas vai fundamentar o nosso modelo. Primeiro, se a partícula se desloca, ela tem posição, certo? Lá da física, da cinemática, nós temos aqui a representação da posição de cada partícula. Então, essa aqui é a posição da partícula no eixo X. Nós estamos tratando o sistema como sendo bidimensional. A posição anterior dela, essa posição atual, é a posição anterior, mais a velocidade do eixo X vezes, olha o intervalo de tempo que eu disse. E a posição é a posição inicial no eixo Y, mais a velocidade, a coordenada da velocidade no eixo Y, e aqui de novo. Bom, aí essa é a posição. Agora vamos definir a velocidade. Médio deve lembrar disso, essas relações. Nós temos aqui o vetor velocidade, as componentes da velocidade, o ângulo θ. Aí temos aqui as relações seno de θ. Nós y sobre v, o módulo da velocidade, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre o módulo da velocidade, o v de θ, vi. Bom, isolado no θ, está aqui. Se eu isolar aqui x, v cosseno θ está aqui. Então já achamos as velocidades nos eixos x e y. Ótimo. Agora, e a direção? Nós já temos a posição da partícula, nós temos a velocidade do eixo, e agora nós queremos determinar a posição dessa partícula. Olha, é só o arco tangente de tudo isso que está aqui. Então, é o que nós vamos fazer. É o arco tangente de VY sobre VX. Ok. Quem é VY e quem é VX? Isso caiu. Ok? Então, V é V cosseno θ. VY, V seno θ. Quando eu dividir VY, esses V vai ficar só seno cosseno de θ. Agora, nós temos aqui que θ, o arco tangente sobre o cosseno. Ótimo. Mas quem é esse θ agora? Olha só. Nós temos aqui quantos ele vai assumir a velocidade de todos eles. Eu faço, eu calculo essa velocidade, essa e a não. Esse seno de θ é uma média. E esse cosseno também vai ser uma média. Somo tudo isso aqui, somo todos os senos, divido por 9. Somo todos, divido por 9. E é uma forma de seno e cosseno. Porque quando eu dividir por n, vai se cancelar. E vai cancelar aqui. Temos que θ, agora, arco seno do somatório dos cossenos. E aí, cada vai assumir essa direção. E quando essa assumir a direção média de todos, essa segunda
de todos, quando todo grupo significa que todos vão se deslocar no mesmo sentido. Tá? É válida somente para a zona de orientação. Zona de atração é outra zona de redução, outra regra. A regra da zona de orientação. O tempo não permite nós escrever a zona de atração nem a zona de repulsão. Agora, seguinte, eu fiz uma equação simplesinha e desconsiderei a zona de. Considerei só a zona de atração, zona de orientação. Considerei só as duas. Tá? E coloquei as partículas que esse temos, tudo isso que está na tela agora, nós não fazemos. Quem faz é o computador. Algoritmo para isso. E fazemos um algoritmo usando uma linguagem computacional. Construímos esse algoritmo e o computador que vai fazer esses cálculos somos nós. Nós eu fiz esse cálculo, criei e considerei somente a zona de atração e a zona de orientação. Olha, ainda simplifiquei mais ainda o modelo. Tá? E olha, tive. Tá? Conforme, olha aqui, usando com toda temos lá. Cada partícula tem uma um schooling. Olha aí, todas as partículas na mesma direção e no mesmo sentido. Ó. Movimento orientado. Estão vendo? Como nós primeira figura. Padrão milling. Olha aqui. As partículas numa mesma direção, mesma velocidade, e olha o núcleo vazio. E eu aumentar aqui o grau de ameaça, que eu criei, que vai diminuindo e se aumenta. E aí temos um amontoado de partículas aqui sem movimento nenhum. Bom, isso aqui é uma forma chamada de formação de voo, de bando de pássaros, uma revoada. Então, eu obtive os 3 padrões que nós estudamos e obtive esse padrão aqui, que eu não mostrei para vocês, que é chamado de formação de voo, e ele é observado em bando de pássaros. Bom, fim de apresentação. Acredito que eu segui aos 30 minutos e agradeço novamente a oportunidade, agradeço a participação de todos e devolvo a fala para a cerimonialista. Obrigado, professor, né, pela sua apresentação, né, desse tema interessante. Agora vamos ver se o público tem algum questionamento. Pessoal, você tem alguma pergunta para fazer para o palestrante? Ficaram caladinhos, né? Porque também hoje é mais também, eu acho que essa palestra ela tem mais um sentido de informação, né? Não aquela palestra, né, que a gente é acostumado de simpósio, congresso, né? Então, para eles verem como que é o funcionamento da ciência, né? Você vê como que ela pode ser, como ela é aplicada na vida real. Né? Uma situação assim que você aparentemente você acha, né? E você vê que envolve matemática, envolve vários conceitos aí, né? Não é, professor? Professor? Eu acho que. Será que ele caiu?
Acrescentando, Deixa eu perguntar aqui se o pessoal está ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo o professor? O áudio dele não está saindo. Não, né? É isso que eu estou vendo aqui. Ih, caiu mesmo agora. Agora eu acho que ele vai voltar. Ok. Será que ele vai voltar? Acho que não, porque não teve nenhuma pergunta para ele. Ai, Jorge. Pessoal, eu acho que ele não está conseguindo voltar, mas ele deu, né, a palestra dele. Como eu falei, é no sentido de formação, né, para que vocês vejam as diversas áreas do conhecimento. Nós vamos dar uma paradinha de 3 minutos, tá? Podem ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho rápido, para a próxima palestra, cujo nome é Matemática e Ciência no Estudo e Enfrentamento da Epidemia Covid-19. Professor Moisés, do Departamento de Matemática da UFMT, campus Cuiabá. Aqui, a próxima palestra. Ó. Próxima palestra. Começamos às 17. 17 é boa, né? Às 16h05. 16h06. Estranho, o professor não entrou ainda. Então, vou parar a transmissão, né, dele.